E o programa Check-up está de volta com o quadro Olho no Olho, falando hoje sobre os tratamentos mais avançados para o ceratocone. Confira! Olho no Olho. Oferecimento CLDO e CCO, tratando seus olhos com excelência. Quadro Olho no Olho no ar, recebendo hoje o Dr. Rafael Alcântara. Tudo bem, doutor? Tudo bem, Natália. Prazer ter você aqui no Check-up, ele que faz parte aqui da equipe do grupo CLDO e CCO. Vamos falar hoje sobre ceratocone. O que é isso, doutor? Que doença ocular é essa? O ceratocone é uma doença que afeta a córnea e não tem uma causa apenas, é uma doença complexa, está associada à hereditariedade e principalmente ao comportamento do paciente. Por exemplo, o ato de coçar os olhos seria um fator de risco muito importante para o desenvolvimento dessa doença, que de maneira muito prática e direta seria um aumento e um encurvamento da córnea associado também a uma diminuição da espessura. E o que isso causa na prática para o paciente? Isso leva a uma piora da visão, um aumento do grau de miopia e do astigmatismo. E esse problema, muitas vezes, se não diagnosticado, tende a avançar, principalmente em pacientes jovens. Pode provocar cegueira. Pode sim. É uma das causas de cegueira corneana. Por sorte, as causas de cegueira corneana podem ser, sim, tratadas, em última instância, com o transplante de córnea. E tem essa associação com os vícios de refração, com o grau ou não? Não, os pacientes que têm ceratocone podem ter hipermetropia, podem ter miopia, não existe essa associação, mas algo que chama a atenção é o aumento do grau. Então fica um alerta para os pais, principalmente, se o seu filho tem o hábito de coçar os olhos, seja porque tem rinite alérgica ou uma alergia ocular, e a cada 6 meses o grau vai aumentando, o astigmatismo vai aumentando, é importante fazer uma avaliação mais aprofundada. Somado a isso, algum histórico familiar de ceratocone também é um alerta. Tem um fator genético. Tem um fator genético associado à coceira dos olhos. E é questão de hábito mesmo. Sim, muitas vezes a coceira é um hábito, então o paciente vai na consulta com o oftalmologista e não é detectado nenhum tipo de conjuntivite alérgica, mas o paciente relata coceira nos olhos. Então, essa coceira ela pode estar relacionada ao hábito de coçar, muitas vezes ao bocejar, muitos pacientes coçam os olhos ao acordar, e outros pacientes têm simplesmente um olho seco, que se não for diagnosticado, a coceira não vai ser resolvida. Então, nem toda coceira é alergia. O olho seco pode dar coceira nos olhos também. O sintoma mais clássico é esse, é a baixa na visão. Sim, é a baixa da visão. Essa doença ela vem sendo amplamente estudada e hoje eu posso dizer que ela é quase que uma subespecialidade, de tanto que é estudada, de tantos artigos que são publicados apenas tratando sobre o diagnóstico e o tratamento do ceratocone. O diagnóstico ele é baseado numa avaliação oftalmológica associada a um exame complementar chamado topografia de córnea. E o tratamento vai depender do estágio da doença. Então, os casos mais simples, o tratamento é apenas óculos, corrigir o vício de refração do paciente, seja miopia, hipermetropia, associadas ou não ao astigmatismo. E os casos iniciais respondem bem, mas muitos pacientes não param de coçar os olhos ou não são diagnosticados nem orientados, essa doença avança. E o próximo estágio é a visão não ficar boa, mesmo com alto grau de óculos, e aí esses pacientes têm o benefício do uso de uma lente de contato, que seria uma lente de contato especial, que nós chamamos de lente de contato rígida, e essa lente tem a propriedade de moldar a córnea para corrigir os distúrbios associados ao ceratocone. Muitos pacientes não se adaptam com o uso da lente de contato, e aí existe a opção de fazer um procedimento cirúrgico, que seria o implante de um anel corneano. E aqui no CLDO nós realizamos esse procedimento. Ele pode ser feito de maneira manual ou mais modernamente com o uso do laser de femtosegundo. Em alguns pacientes, infelizmente, mesmo assim continuam coçando os olhos e acabam evoluindo para um grau mais avançado de ceratocone, onde não é possível corrigir a visão nem com lente de contato e nem com anel. E esses casos, no último estágio, eles podem ser submetidos a um transplante de córnea, que mais modernamente a técnica que nós utilizamos seria um transplante dito lamelar. Por que eu falo lamelar?
classicamente, o transplante de córnea, ele era feito retirando toda a córnea do paciente. Isso gera um risco maior na cirurgia, precisa ter muito cuidado com o cristalino do paciente e acaba que você tem um maior risco de rejeição. Os pacientes que têm ceratocone, a doença ela está localizada na parte anterior da córnea. Então a gente consegue hoje tirar só essa parte, deixando remanescente a estrutura mais posterior da córnea e faz um transplante só dessa camada. O benefício para o paciente é o olho não ficar aberto em nenhum momento durante a cirurgia e diminuir o risco de rejeição, tá bom? E idade, doutor? Quais as idades mais prevalentes? Essa doença caracteristicamente é diagnosticada em pacientes que estão na puberdade. Então são pacientes jovens ali por volta dos 12 anos de idade. E tende a progredir até por volta dos 35 anos. Então, uma vez diagnosticado, esse paciente vai ter um acompanhamento de perto até sair da idade de risco para progressão. E eu acabei falando da história natural da doença, mas ainda não falei de uma notícia boa. Hoje nós temos como barrar a história natural da doença. Há alguns anos foi desenvolvido um procedimento chamado cross-linking corneano. E esse procedimento tem toda a condição de aumentar a rigidez da córnea, impedindo assim a progressão da doença. Então, no paciente que progride, a gente vai avaliar se é possível realizar essa cirurgia. E essa cirurgia tem, de fato, uma efetividade muito grande. Mais de 70% dos casos a doença estabiliza. Então, hoje nós podemos afirmar que pouquíssimos são os pacientes que são diagnosticados com ceratocone e que acabam precisando de um transplante de córnea. Felizmente, a maioria, logo no início do avanço da doença, é submetida ao crosslinking e a doença não mais avança. Muito bem, entendi tudo. Entenderam? Doutor, muito obrigada por esses esclarecimentos tão claros, tão precisos aqui no programa Checkup. Eu que agradeço a oportunidade de conversar com vocês. Estou à disposição.